delícia, né? Que delícia o clima de Natal, hein? E você se liga aqui na Voz Metropolitana. Doutora, já tá prontinha aí para responder as perguntas que não são poucas? Já, Lincoln, já tô sim. Agradeço, inclusive quero agradecer a todos, porque realmente não são poucas perguntas, algumas ainda tenho que responder e eu quero até responder aqui ao vivo. Graças a Deus e a você aí pelo seu programa, que todos têm um carinho muito grande por você. Doutora Angelita Cruz. Roda a vinheta da doutora Angelita, porque o quadro Seus Direitos está no ar. Você tem dúvida aí, você trabalhador, trabalhadora, você que é empregador também, né, patrão, pode mandar sua pergunta aqui para a doutora Angelita Cruz no quadro Seus Direitos, que ela vai responder para você. 981581278, 981581278. Doutora, hoje é aquela história que é pai bola, não é isso? É assim que fala ou não? É pai bola. Na década de 80 era. Na década de 80 era, né? Doutora, ó, primeira pergunta, Tamires Rocha, Ribeirão Preto. Doutora, faço parte da CIPA, onde trabalho. A empresa pode me mandar embora? Interrogação. Minha dúvida é, fui eleita a suplente da CIPA e gostaria de saber se a empresa pode me mandar embora, pois recentemente estou levando atestado, pois estou fazendo tratamento com um ortopedista. Pergunta da Tamires de Ribeirão Preto. Doutora Angelita. Oi, Tamires, bom dia, tudo bom? Então, Tamires, geralmente a CIPA você tem uma estabilidade. E se você está levando esse atestado, a empresa ali, ela tem que aceitar por conta desse atestado, ele dá aquela estabilidade. E se realmente você terá que afastar alguma coisa pelo INSS, você também tem a estabilidade. Mas quando faz parte da CIPA ali, o quadro da CIPA, a pessoa tem a estabilidade. Mesmo com esses atestados, né, doutora? Mesmo com esses atestados. Aliás, o atestado, ele é inquestionável, né? A empresa, ela tem que aceitar o atestado, ela não pode questionar a validade do atestado. Doutora, ó, Átila Lopes tem mais pergunta. Manda sua pergunta aqui para a doutora Angelita Cruz, 981581278. Doutora, a empresa onde trabalho me proibiu de fazer hora extra. E quando foi essa semana, eles queriam me obrigar a fazer essas horas. Eu tenho o direito de me recusar ou não? Átila Lopes, Ribeirão Preto. Sim, Átila. Primeiramente, a empresa te proibiu. Agora, a empresa quer te obrigar. Empresas não obrigam o funcionário a trabalhar acima do horário que foi contratado. O próprio nome já fala, horas extra. A pessoa, ela tem que estar à disposição para hora extra se tiver ali um acordo. Olha, essa semana eu vou ter que fazer hora extra. Vocês têm como você fazer para o funcionário se organizar. Não dá para, de repente, falar, olha, você é obrigado a fazer hora extra. Não, não é obrigado. Bom, mais pergunta aqui, sou de Barretos. Doutora, trabalho registrado há 2 anos, eu pedi para a empresa me mandar embora. Aí eles falaram o seguinte, ó, se eu quiser para eu pedir conta, o que eu faço, hein, doutor? Ele não deixou o nome aqui, deixou o telefone, mas não deixou o nome. Vamos lá. Então, ele pediu um acordo e a empresa, ela não quer fazer esse acordo. E, infelizmente, nesse caso, se você quer sair e se você não conseguir um acordo com a empresa, realmente você tem que se demitir. Porque a empresa não é obrigada a aceitar que você quer sair, mas você quer sair como se ela tivesse te demitido e aquilo ali para resguardar os seus direitos ali de multa contratual, enfim. Se a empresa não quer te dispensar e não quer entrar num acordo, aí realmente você tem que pedir a dispensa. Vamos lá com mais perguntas. Trabalho na empresa e eles não pagam o passe, né, de ônibus. Eu tiro do bolso, fica difícil. A empresa tem direito de pagar espaço para mim? Eu tenho direito, na verdade, de receber o valor do transporte, doutora? Essa é uma cláusula aí que tem que estar prevista em contrato de trabalho. A pessoa, no momento que foi contratada, tem que estar prevista essa passagem. Ou então, se ela trabalha em empresa que tem a convenção coletiva, tem que estar previsto ali na convenção coletiva ou no contrato de trabalho. Se não está previsto em ambos, seria interessante conversar na diretoria da empresa, expor a situação e poder rever ali o seu contrato de trabalho para que possa ser fornecido o seu transporte. O Vale Transporte não é obrigatório, doutora? Eu achava que era.
Não, ele é obrigatório quando tem a convenção coletiva. Se na convenção coletiva não tem ali a obrigação do vale transporte e não tem no contrato de trabalho, depende, o contrato de trabalho ele é lei entre as partes. Eu contratei a pessoa e falei, olha, eu vou te pagar X e nesse X vai estar englobado o seu vale transporte. Então, se foi contratado dessa maneira, no valor que ela recebe, está englobado o vale transporte dela, aí teria que ser revisto o contrato, aí ela deveria conversar na direção, no RH da empresa, para que possa ali fazer. Eu achei que fosse, até por legislação, fosse obrigatório e o funcionário, se ultrapassasse os 6% do valor do salário, que não valeria a pena para ele, né, o vale transporte, ele abre mão, fala, não, então eu pago minha própria passagem, não precisa. Mas... Isso, é esse item aí também. Doutora Angelita, tem mais uma pergunta aqui. Trabalho desde 1º de fevereiro registrado. Eu tenho direito ao seguro-desemprego se sair do trabalho? Depende. Tem que fazer as contas para saber se você atingiu o direito ao seguro-desemprego, né? Porque geralmente a primeira vez que você vai pedir o seguro-desemprego, você tem que ter trabalhado 12 meses consecutivos e ter sido mandado embora. Não ter dado a entrada ao seguro-desemprego, aí a segunda vez, quando você vai pedir pela segunda vez, você tem que ter trabalhado basicamente 9 meses consecutivos e assim sucessivamente. Tem que fazer os cálculos para saber se você teve o período aquisitivo do seu seguro-desemprego. Meu nome é Manuel de Jesus Silva. Doutora Angelita, se eu pedir conta na empresa onde trabalho, eu tenho direito às minhas férias que estão vencidas? Sim, férias vencidas já são férias receber devidas. As férias, né? Férias vencidas são férias devidas e ali na sua rescisão de contrato ela tem que constar porque elas já estão vencidas e automaticamente um empregador ele já deve essas férias para você. Doutora Angelita, quanto tempo pode demorar um processo trabalhista? A pergunta vem de Cláudia Bento de Oliveira, da cidade de Sertãozinho. É uma pergunta que, infelizmente, não tem resposta exata. Por quê? O empregado, ele tem até 2 anos após a rescisão contratual dele para entrar com uma ação ali pleiteando algum direito que não foi cumprido pelo patrão. Ele tem até 2 anos. Quando ele entra com essa ação, aí tem toda uma tramitação processual trabalhista, que é a citação da empresa, a composição dos polos passivo e do ativo. Aí tem ali as audiências de tentativas de conciliação, aí provavelmente vai ter perícia, provavelmente vai ter alguma instrução na empresa. Então não tem como te falar, olha, a sua ação trabalhista vai demorar 5 meses, 2 meses. Vai depender, pode ser que ali no momento que propôs a ação, no momento da audiência de conciliação, consegue matar a ação para ambas as partes, ficou bom, resolveu o direito, resolveu a parte do empregado, aí mata ali em 1 semana, em 1 mês. Agora pode ser que precise de perícia, então é relativo, não dá para precisar o tempo de uma ação. Olha, a Jamile mora em Vista Alegre do Alto e ela escreve aqui, doutor, estou grávida, porém estou sendo humilhada na empresa. Ela usa um termo aqui que eu não consegui entender o tipo de trabalho que ela está fazendo, mas ela está dizendo que está sendo obrigada a trabalhar humilhada, né? Aí fui e chamei para o acordo, porém o patrão me colocou como pedido de demissão. O que posso fazer? Quer dizer, ela pediu uma situação e o patrão fez outra. No caso ali, ela não deveria nem ter assinado, né? Ela deveria ter entrado com uma rescisão direta, uma rescisão indireta, que é aquela rescisão que o empregado pede a rescisão da empresa por descumprimento de algumas regras pela empresa, porque o empregado também pode pedir a rescisão da empresa na justiça, dizendo, olha, eu quero a rescisão dessa empresa porque essa empresa não cumpriu com o acordado, com o contrato de trabalho, não cumpriu com aquilo que a legislação manda, que é um ambiente saudável, ela está grávida, ela tem uma estabilidade. Aliás, ele disse que ela se demitiu por conta da gravidez, talvez seria para camuflar essa obrigação que a empresa tem
da estabilidade da grávida, né? No caso aí, é um acúmulo de erros sucessivos que demandam uma ação para regularizar essa situação. Primeiro, ela tem que ter estabilidade, ela não pode ser mandada embora, e ela também não pode ser obrigada a assinar uma demissão na qual ela não pediu essa demissão, e ainda tem os danos que estão sendo causados para esse psíquico, para essa pessoa que inclusive está grávida. Então, tem uma sucessão de erros graves aí que ela tem que buscar uma ajuda jurídica urgente. Alexandre Vieira mora em Jardinópolis. Doutora, sou servidor municipal e trabalho como vigia. Recebo a periculosidade. Tenho direito de me aposentar como especial? Alexandre Vieira, lá de Jardinópolis, doutora. Alexandre, vai depender como que está o seu recolhimento. Você já tem a periculosidade, e essa periculosidade, se ela está constando ali no seu INSS, ali no que está sendo descontado para a sua previdência. Então, tem que ver como que está sendo depositado a sua previdência, para você ter esse plus, esse bônus no momento da sua aposentadoria. Então seria interessante você buscar mais detalhes na previdência. Ó, tem mensagem de áudio aqui, vamos ouvir, vamos ver se é Bom dia, doutora. Bom dia. Eu me chamo Edilane, sou de Orlândia. Eu tenho um problema de coluna, 3 hernias de disco e problema no nervo asiático, e faço tratamento do psiquiatra, e eu não consigo afastar pelo LOAS, e eu não tenho condição de pagar um advogado. Eu queria saber como que eu faço, porque estou desempregada, eu não tenho renda, tenho um filho de 14 anos, entendeu? E eu estou aqui com essas dores, vou no médico, tomo injeção, tomo remédio controlado, e eu não consigo passar pelo LOAS. E eu queria que você me desse uma opinião, o que eu posso fazer. Eu sou de Orlando, chamei Edilane. Obrigado, bom dia. E aí, doutora? Oi, Edilane, eu que agradeço a sua pergunta. Então, Edilane, pelo o fato narrado aí, você está me dizendo que você não teve contribuição com a Previdência e você vem passando por esse tratamento, por essas doenças que você narrou, e você não está conseguindo LOAS. O correto era, eu não sei se você já entrou com um processo judicial solicitando esse LOAS, porque o LOAS é uma prestação de serviço da Previdência para aquelas pessoas de baixa renda e para aquelas pessoas que não contribuíram com a Previdência. Geralmente, elas são fornecidas ali pelas assistentes sociais dos bairros ou da cidade. Seria interessante você procurar uma assistente social do seu bairro, conversar, expor a situação, porque a assistente social, geralmente, ela consegue dar esse amparo, esse atendimento para quem não contribui com a Previdência e para quem necessita do LOAS para que possa ter a sua renda garantida. A dica que eu te dou é procure a assistente social do seu bairro, relate o caso para que ela possa te ajudar a poder chegar até a Previdência e adquirir esse LOAS. Se o LOAS ele foi negado, se ele já foi negado pela Previdência, é interessante sim buscar um advogado. Provavelmente, como você disse que não tem condições de pagar um advogado, verificar um advogado pro bono ou então da Defensoria Pública para poder te ajudar aí, se foi negado na Previdência, para que possa entrar com recurso judiciário. Mais perguntas aqui, vamos lá. Bom dia, doutora Angelita Cruz. Bom dia. Estou aqui assistindo aqui, né, nesse domingo, na televisão, Ribeirão Preto. Assistiu na TV também. Falando a respeito dos nossos direitos. E eu queria falar para a senhora alguma coisa que aconteceu comigo, que está acontecendo comigo, né? Eu morava lá em Conchas, perto de Botucatu, e eu trabalhava numa cerâmica lá, certo? Eu fiquei afastado por um determinado tempo. E, lógico, eu recebi os benefícios, né? Mas depois de um determinado tempo, eles, de abril de 2017 para cá, eles me dispensaram e não deram a carta para mim voltar na empresa, certo? E o problema que eu tenho um problema na coluna, eu não posso trabalhar lá, né? É o Zé Carlos Rodrigues de Santa Rita do Passa Quatro, doutora. Zé Carlos, você trabalhou por um período, foi afastado
com um problema na coluna, depois você retornou, foi dispensado. Eu precisaria entender melhor se quando você retornou, você ainda estava no período de estabilidade. Porque quando você retorna ali da Previdência e retorna ao trabalho, tem a lei na Previdência de que ela garante para você um período de estabilidade. Porque você recebia da Previdência e aí então você retomou o seu trabalho. Na retomada do seu trabalho, você precisa ter uma estabilidade para que possa garantir ali o seu sustento. E a Previdência garante isso. Se você já foi mandado embora de imediato, tem algo errado aí. E aí a gente teria que saber direitinho ali ao certo o que aconteceu, como que foi essa dispensa, como que foi esse retorno seu da Previdência para o trabalho, para saber se a empresa fez correto. Se não fez correto, se tem até 2 anos, dá para pleitear o seu direito e a sua retomada no trabalho, até mesmo a indenização pelo período que você ficou sem receber o seu salário. O doutora Alzira de Moraes, ela está perguntando aqui, doutora, meu marido deu entrada na aposentadoria como advogada, mas está enrolando na avaliação aqui da cliente, né, da Alzira de Moraes. Ele tem direito a retirar os papéis dela, fazer uma portabilidade aqui de advogado? Existe isso, doutora? Então, geralmente, quando se entra com uma ação, você dá uma procuração para o advogado. Essa procuração, ele dá poderes ao advogado para que ele possa falar em seu nome perante a Previdência ou outros órgãos públicos. Se você não está satisfeita ou também talvez por falta de informação, você pode revogar sim essa procuração, depende dos trâmites que foi feito, depende daquilo que você contratou como advogado. Se você contratou, paga-se os valores que você contratou e pode contratar outro advogado sim, sem problema nenhum. Muito bem, se você tiver dúvidas, manda aqui para a doutora Angelita Cruz no quadro Seus Direitos, 981581278, este é o WhatsApp, ou inclusive no Instagram da doutora, não é isso, doutora? É isso mesmo, o meu Instagram é angelitapcruz_adv. Eu tenho recebido bastante perguntas, bastantes elogios, agradeço a todos aí pela audiência, que o seu programa tem uma audiência imensa, pega cidades que eu nem imaginava, assim, a gente tem recebido bastante perguntas. Vai longe, né, doutor? Vai longe. Vai longe. O seu prestígio vai longe, Lincoln. Obrigada, viu? E muito obrigado por colaborar conosco aqui, viu, doutora Angelita? Roda a vinheta do doutora Angelita aí, obrigado, doutora Angelita Cruz. Ó, tem mais ouvintes participando aqui antes da gente fechar o programa. Fala aí, Julianão da J-Log. Bom dia, Lincão. Bom dia. Bom dia, Nando. Bom dia. Luciano. Bom dia. Michele Décio. Ótima quarta-feira. Obrigado. Ô, Lincoln, referente ao nosso ótimo prefeito aí, eu acho que deveria cobrar essas taxas aí só quem votou nele, quem colocou ele aí na prefeitura. Eu acho que o pessoal que votou nele que tinha que pagar. Que decepção, hein? Que aí, ó, vai lá.